Graça e paz, boa noite. Meu nome é Luciana e eu venho aqui hoje falar sobre tristeza. Vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre esse sentimento que muitas vezes domina a vida de muita gente. Domina, traz depressão, traz angústia, traz aquela dor no peito que muitas vezes nós não entendemos. Então vamos ler hoje sobre tristeza. Nesses outros dias nós falamos sobre ira. E hoje vamos falar sobre a tristeza. Diz assim: se as emoções podem ser mestras enviadas por Deus, talvez seja o grupo de sentimentos relacionados à tristeza, solidão, mágoa, desânimo, depressão, melancolia. Os maiores mestres de todos. Essas emoções são como passagem que me levaram a verdades escondidas sobre mim e sobre Deus, e por isso tornei-me uma ávida estudante delas. Meu relacionamento com a tristeza era tão desumano e antibíblico como meu relacionamento com a ira. Quando surgiam sentimentos de tristeza, eu rapidamente os encobria e seguia em frente. Muitos de nós fazemos isso. Até mentimos para nós mesmos. Eram desumanos porque eu negava a dor que vem por vivermos em um mundo decaído. Eu me permitia sentir apenas as áreas alegres da minha vida. Ao agir assim, eu era, na realidade, semi-humana. Isso também me impedia de identificar-me com um quebrantamento comum compartilhado por todas as pessoas da Terra. O problema é que eu tinha muitos motivos para estar triste. Inclusive um casamento em que eu, durante 8 anos, era como uma mãe solteira. Eu não poderia recuperar aqueles anos. As nossas filhas haviam crescido em um lugar perigoso para andar de bicicleta. Tinham de percorrer um longo trajeto até a escola, o que resultava em amizade distante do nosso bairro. Nos 25 anos em que Pete e eu lideramos a igreja, muitas pessoas saíram ou se mudaram. As pessoas mudaram, nós mudamos. Relacionamento mudaram. Aprendi tanto quanto quando criança como em minha formação espiritual uma regra não mencionada. Estar triste é ser fraco. E ser fraco é ruim. Eu amava os seguintes versículos bíblicos que me fortalece. Aqueles versículos bíblicos. A alegria do Senhor os fortalecerá, e tudo posso naquele que me fortalece. Neemias 8:10 e Filipenses 4:13. Muita gente conhece. Para mim, eles significavam: você sabe que tem fé suficiente se estiver feliz em todo o tempo. Não importam as circunstâncias. Gente, muitas vezes eu falo para as pessoas não olhar as circunstâncias e olhar para Jesus. Mas eu não falo nunca para elas negarem o sentimento. Ficar triste faz parte. Sentir fraca faz parte. E quando nós sentimos fraca, a palavra diz que na fraqueza o Senhor se faz forte em nós. Então, durante o 5º ano de casada, quando me encontrei prostrada pela depressão, lutando para sair da cama e cuidar de 2 crianças pequenas, fiquei surpresa. Tentava arrancar-me da tristeza, mas não conseguia. Uma perna quebrada seria mais fácil de consertar do que isso, seja lá o que for, reclamava. Eu não conseguia consertar meu espírito quebrantado. Pete orou, os líderes da igreja oraram, eu continuava depressiva. Minha depressão era um sinal para prestar atenção à dor interior, mas minha teologia defeituosa venceu. Com muito esforço, livrei-me dela, retornei à minha rotina implacável e continuei negando a verdade sobre minha condição emocional. Quando no ano seguinte a depressão voltou, eu ignorei-a novamente. A depressão é comum na minha família, afirmava para mim mesma. Terei de lutar contra esses espinhos na carne pelo resto da minha vida. Acreditava equivocadamente que minha teimosia e tristeza era o que impedia de avançar. Ela me impedia de continuar sendo a cristã forte que Deus pretendia que fosse. Eu me ressentia da fraqueza da qual não conseguia escapar.
desculpa. Gente, é um engano achar que nós podemos enfrentar a depressão sozinhas. Eu passei por isso. Muitas vezes a gente achamos que ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar um conselho pastoral é o suficiente muitas vezes para tratar a emoção. E esquecemos que o nosso Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, fez os médicos também aqui na Terra. Fez os psicólogos, os psiquiatras, muitas vezes para nos ajudar. Isso me ajudou muito. E foi difícil eu acreditar, muitas vezes, que isso ia me ajudar, porque eu achava que só a palavra de Deus, e orando, e jejuando, e muitas vezes escutando pastores, eu ia sarar. Eu escondia o que realmente estava me machucando, o que realmente me deixava triste. E Deus me mostrou tudo, 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 tudo. Curou eu, curou meu marido, restaurou minha casa, restaurou minhas emoções. Esse começo de ano eu recebi um milagre. Mas o milagre veio junto de eu reconhecer e ter a responsabilidade de assumir os meus defeitos, o que eu fiz. Fugir da minha casa, fugir do relacionamento familiar, ficar dentro da igreja, dias e dias eu ficava. Saía cedo, voltava à noite para casa, ficava fazendo muitas coisas dentro da igreja, fugia da minha casa. Isso era uma fuga, porque eu estava triste por dentro. Enquanto eu não aceitei tudo isso, Deus não pôde tratar comigo e me ajudar e me curar. Hoje eu sou curada. Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô alegre, mas meus olhos estão fitados, estão focados em Jesus. Eu vejo as circunstâncias em volta e vou tentar resolvê-las, mas não desisto. Nunca. Como diz a Ludmila Feber, nunca pare de lutar. Temos a tendência de ver nossas perdas como invasores extraterrestres que interrompem a vida normal. Entretanto, a perda faz parte da vida. Pessoas que amamos morrem. Relacionamentos são rompidos. Portas se fecham. Sonhos são destruídos. Nós nos mudamos. Dizemos adeus a uma igreja ou comunidade. O abuso nos rouba a inocência. Alcançamos um objetivo e precisamos dizer adeus para o processo que nos levou até lá. Nós envelhecemos e perdemos a saúde. Nossos filhos crescem ao longo do período da nossa vida. Deixaremos tudo para trás. Não sabemos falar sobre tristeza nem decepção. Por isso ocupamos-nos e buscamos forma de remediar a dor. É o que eu fazia. Escapamos por meio das compras, do trabalho, assistindo à televisão, com excesso de comida, drogas ou álcool. Eu usei 15 anos drogas para fugir dos abusos, sabe? Daqueles pensamentos, lembrando que desde meus 3 anos eu fui abusada várias vezes e não tive presença de pai e mãe, né, na minha vida. A presença mais certa foi meu avô e minha avó, que eu morei 1 ano. E, nossa, muitas coisas, né? E a droga foi uma das fugas que eu tive. E pornografia e com o Facebook. Em muitas igrejas, a regra revelada é a seguinte: se está deprimido ou triste, você não é espiritual. Então as pessoas fingem que tá tudo bem. A mensagem nem tão sutil é que os bons cristãos não devem se sentir magoados, confusos ou desanimados. Entretanto, a Bíblia assegura a experiência humana e a expressão da tristeza e da dor. Jesus, nosso Senhor e Salvador, era um homem de dores que sabia o que era sofrer. Isso está em Isaías 53:3. Ele ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas. Hebreus 5:7. Nós o vemos no jardim do Getsêmani, antes de ir para a cruz, lutando com a vontade do Pai. A Bíblia o descreve assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22:44.
que lhe dissem: Pai, se for possível, afasta esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus, nosso Deus e Messias, não negou a sua tristeza e angústia. Davi é conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Todavia, 2/3 de seus salmos são lamentos ou reclamações. José, que foi favorecido por Deus, não demonstra vergonha ao chorar em voz alta diante dos irmãos. Jeremias reclamou a Deus de sua situação pelo menos 6 vezes e escreveu Lamentações, um livro inteiro que expressa a Deus a sua profunda angústia pela destruição de Jerusalém. A Escritura nos concede mais do que permissão para expressar a nossa tristeza. Ela considera lamentar as perdas como parte essencial do nosso crescimento espiritual. A tristeza e a perda formam linhas importantes na tapeçaria da vida espiritual. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando você está escutando um louvor, e esse louvor fala com você, e traz à memória aquilo que te machucou, e seu coração é quebrantado e você chora. Ali você chora diante do Senhor, você chora no meio daquele louvor, porque a palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, o Espírito Santo está ali consolando, está olhando a sua dor, está ali segurando as tuas lágrimas. Nossa, é um momento de limpeza, e nós temos que pôr para fora e pôr diante de Deus, e isso faz nos crescer tanto. A tristeza e a perda formam linhas importantes na tapeçaria da vida espiritual. Devemos lamentar por pais que não estiveram presentes para nós, por relacionamentos rompidos, por falta de oportunidade para estudar, por divórcios, mortes, deficiências, crianças com problemas, limitações crônicas de saúde e por não termos tido filhos. Ignorar a tristeza, e como ignorar um braço ou uma perna, é amputar uma parte vital e necessária de nós mesmos. No DVD Esperança, a pastora Ana Paula Valadão tem uma parte que ela chora diante daquele público todo e confessa que dói esperar para o Senhor abençoar ser mãe. E quando ela confessa aquilo de todo o coração e põe para fora chorando, você pode ver no próximo DVD, no outro ano, Deus a concedeu. Deus abriu a madre dela e ela foi mãe. No outro DVD, depois de 1 ano, um pouco, ela estava grávida. Mas ela pôs para fora aquilo que magoava e angustiava e doía. Confessou, chorou, clamou. Entendeu? Eu costumava temer a tristeza como se fosse uma doença contagiosa. Agora que me permito vivenciar a tristeza, o medo perdeu o poder sobre mim. Não mais rotulo a tristeza como algo ruim a ser evitado. É simplesmente uma parte da vida. A tristeza não vai ficar a vida toda, só se você a cultivar. Vivenciar a própria tristeza habilitou-me a ser mais compadecida das tristezas dos outros. Agora estou convencida de que essa é uma das maiores dádivas que tenho para oferecer. Pense a respeito. Como podemos compartilhar a dor dos outros se não sentimos a nossa dor? Como podemos oferecer o consolo de Jesus Cristo se nós mesmos não desfrutamos dele? Como você pode falar de um consolo de uma pessoa se você nunca foi consolada por ele ou nunca se permitiu? Não importa quanto leia a Bíblia, faça boas obras, vá à igreja, sirva aos outros ou saiba sobre Deus. Se não for honesto a respeito dos seus verdadeiros sentimentos, ficará limitado no seu crescimento espiritual com Deus e limitado nos seus relacionamentos. Gente, isso é verdade. O tanto que eu li a Bíblia e livros, mas eu nunca desfrutei o que eu estou desfrutando nesses 6 meses desse ano. Em 17 anos de convertido, nesses 6 meses está sendo os 6 meses melhores da minha vida com o Senhor Jesus. Quando aceitamos todas as emoções, protegemos-nos
de conflitos interiores desnecessários que o que estamos sentindo realmente e a voz que diz que não deveríamos ter tais sentimentos. Quando aceitamos todas as nossas emoções, começamos a fazer as pazes conosco. Você recebe permissão para estar triste como frustração. Você recebe permissão para estar triste com frustrações e perdas de pessoas ou coisas importantes para você. Faça uma pausa por alguns momentos. Descanse no Senhor. Salmo 37, 7. Permita que qualquer pensamento ou sentimento venha à tona ao refletir sobre as seguintes perguntas. Com que coisa você está triste? Que perdas deste último ano você está carregando? Que contratempos ou decepções estão afetando você? De que forma Deus pode estar falando com você ou moldando-o por meio destas coisas? Ofereça cada uma delas a Deus. E que essas emoções, que são as mais que o humano tem, que é a ira, a tristeza e medo, são uma das emoções mais que age na vida de um cristão, muitas vezes mais que o amor, que é o dom do amor, é o maior dom, mas muitas vezes a tristeza é maior que o amor, a ira é maior que o amor, e o medo também, muitas vezes por não ser cuidado, não ser restaurado, não ser curado, não ser transformado, equilibrado. E que essas palavras venham nos fazer refletir e pensar e aprender algo da parte de Deus. Que nós venhamos crescer espiritualmente, aprendendo a lidar com as emoções que nós nascemos, ou com aquelas emoções que foram rotuladas, colocadas em nós por algo no passado. Mas não é por isso que nós não podemos equilibrar e aprender a lidar com o Senhor Jesus junto. Ele nos ensina. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que tudo que nós lemos aqui venha tocar nosso coração. E que nós venhamos aprender, Senhor, como lidar com essas emoções. Oh, Deus, nós precisamos aprender cada dia mais a lidar conosco, Pai. Nós somos feitos de 3, corpo, alma e espírito. E a nossa alma muitas vezes quer ser rebelde, quer irar do jeito que não convém, quer fazer-nos ficar triste do jeito que não convém, a sentir medo do jeito que não convém. E que o Senhor venha nos ensinar, Senhor. E ensinar a olhar para essas perguntas e olhar para dentro de nós e pedir que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus e o Pai venham nos ajudar a sermos pessoas controladas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que Deus venha te abençoar. Amém? Tchau.